Bom dia, pessoal. Hoje é a nossa aula de História, aula 3. E nós vamos falar sobre milênio, século e década. O primeiro passo, vocês vão copiar o cabeçalho no caderno, como sempre, certo? O segundo passo, nós vamos realizar uma leitura. Medidas de tempo. Então, pessoal, nós já conhecemos algumas medidas de tempo, como os segundos, os minutos, horas, dias, meses, anos, né? E hoje nós vamos conhecer alguns marcadores de tempo que servem para organizar o tempo na história e fazer com que a gente compreenda melhor em que período determinado fato histórico aconteceu. Estão relacionados aos anos, tá certo? Vamos ver. Então, os marcadores de tempo que nós vamos conhecer hoje são a década, o século e o milênio. A década é um período de 10 anos, o século, período de 100 anos, e o milênio, período de 1000 anos. Vou começar explicando para vocês, gente, o milênio. Depois a gente vai falar sobre o século e a década. O milênio é o período de 1000 anos, ou seja, quando agrupamos 1000 anos, temos um milênio. Nós contamos os anos com base no calendário gregoriano, a partir do nascimento de Cristo. Estamos no ano 2021 depois de Cristo. A contagem de um milênio se inicia em um ano 1 e termina em um ano 0. Então, por exemplo, o primeiro milênio se iniciou no ano 1 e se encerrou no ano 1000. O segundo milênio se inicia no ano 1001 e se encerra no ano 2000. O terceiro milênio se iniciou em 2001 e irá se encerrar no ano 3000. Então, pessoal, a gente está entre 2001 e o ano 3000, é o terceiro milênio. Nós estamos no ano de 2021. Então, quando nós nos referimos a milênio, nós estamos atualmente no terceiro milênio, certo, pessoal? Então, relacionado a milênio, nós estamos no terceiro, no ano 2021, que está presente no terceiro milênio, certo? Século. Século é o período de 100 anos, ou seja, quando agrupamos 100 anos, temos um século. Os séculos também são iniciados em anos terminados em 1 e se encerram em anos terminados em 0. Então, pessoal, por exemplo, esse século iniciou no ano de 2001 e vai até 2100. Como nós falamos, é um agrupamento de 100 anos. Então, 2001 a 2100, um século. 2101 a 2200. Atualmente estamos no século 21. Então, observe a tabela dos séculos, né? Como eu falei para vocês. O século 20, por exemplo, que foi o século anterior a esse, ele era de 1901 a 2000. Eu, por exemplo, nasci em 1989 e por isso eu nasci no século 20. Vocês que nasceram provavelmente entre 2010 e 2011, vocês já são do século 21, tá bom, pessoal? Porque de 2001 a 2100, nós ainda estaremos no século 21. Década. Década é o período de 10 anos, ou seja, quando agrupamos os anos em 10, temos uma década. Cada década começa em um ano acabado em 1 e termina em um ano acabado em 0. Então, tanto o milênio quanto o século e a década começa em um ano que termina lá no finalzinho com 1 e termina em 0, certo? Então, por exemplo, que milênio nós estamos? No terceiro milênio, que começou em 2001 e vai até 3000. Em que século nós estamos? No século 21, que começou em 2001 e vai até 2100. Em que década nós estamos agora? Nós estamos na terceira década do século 21, que começou em 2021, agora,
e vai até 2030, tá certo? Então, atualmente estamos no início da terceira década do século XXI. Agora, gente, para o terceiro passo, as atividades. Copie e complete com as informações necessárias. Nós estamos no ano de. Aí vocês vão colocar aí. Na qual década do século? Vai completar. O ano de 2001 faz parte do qual milênio? Né? Vai completar aí. 2. Copie e complete as marcações de tempo relacionadas à sua história. Meu nome é. Aí vai colocar seu nome. Nasci no ano de. Aí vocês vão colocar o ano que vocês nasceram. Provavelmente estará entre 2010, 2011. Pode ter alguém que nasceu em 2009. Aí vocês vão ver que década foi esse ano do seu nascimento, certo? Quem nasceu em 2000 e de 2010 para baixo nasceu na primeira década, né? De 2001 até 2010 nasceu na primeira década. Quem nasceu de 2011 até 2020, segunda década. E aí, de 2021, provavelmente nenhum de vocês nasceu na terceira, tá bom, gente? Qualquer dúvida, me chamem. Voltem o vídeo e leiam os textos. Façam perguntas para a professora, porque não é necessário vocês procurarem em outros lugares. As respostas estão no próprio vídeo, tá bom, gente? Agora, o quarto passo, vocês vão fotografar e enviar a foto da atividade para a professora. Então, lembrando mais uma vez, qualquer dúvida, conversem com a gente. Tchau, pessoal, e até a próxima aula.